Boa tarde, pessoal! Daremos início a mais uma aula e hoje o conteúdo será Teoria da Deriva Continental e a Tectônica de Placas. E para darmos início, faremos a seguinte pergunta. Será que a distribuição dos continentes sempre foi como conhecemos hoje? Há quem discorde. Este foi o caso do cientista Alfred, alemão, que propôs que inicialmente os continentes eram todos unidos formando um continente só, que levava o nome de Pangeia, e que em algum momento eles foram se movimentando, se separando até ocupar a posição. Essa teoria levou o nome de Teoria da Deriva Continental, ou seja, a deriva dos continentes. Mas quais seriam as evidências para ele ter formulado essa teoria? A primeira evidência que nós temos é o encaixe dos continentes. Ele observou que os continentes eles se encaixam como se fossem peças de um quebra-cabeça, como é o caso da América do Sul e da África, que tem um encaixe perfeito como se fossem unidos há algum tempo atrás. A segunda evidência é a presença do mesmo fóssil em continentes diferentes, como é o caso do fóssil de um réptil aquático, que tem o nome de Mesossauro, que foi encontrado tanto na América do Sul como na África, além do Listrossauro, que foi encontrado em 3 continentes diferentes, na África, na Índia e na Antártida. Além dessas duas evidências, existe uma terceira evidência, que é a presença do mesmo tipo de rocha nos diferentes continentes. Após ele relatar essas evidências, ele precisava também explicar como é que esses continentes poderiam se movimentar, como é que eles poderiam se separar. Então, ele formulou a teoria da tectônica de placas. Que teoria? Nós precisamos saber que os continentes eles estão apoiados em algumas placas, que levam o nome de placas tectônicas, que são blocos de rochas. Então, essas placas tectônicas, elas realizam um movimento, só que são movimentos leves que nós nem conseguimos perceber, dependendo de qual seja esse movimento. Mas como é que esse movimento ocorre? Ocorre através do calor que vem lá do núcleo. Como assim? Nas aulas passadas, acredito que vocês devem lembrar que nós falamos sobre o magma, que está lá no manto. Então, o que é que acontece? Quando o núcleo aumenta muito a sua temperatura, faz com que o magma também esquente. Então, as partes mais quentes, elas ficam menos densas e por isso elas sobem. E, consequentemente, o magma que está em cima, ele está mais frio, então ele fica mais denso e então ele desce, formando uma corrente. Essa corrente, que está logo abaixo das placas tectônicas, faz com que elas possam se movimentar, pois elas estão bem acima do magma, e como o magma é um material pastoso, isso faz com que ele impulsione os movimentos das placas tectônicas, que são blocos rochosos, como nós já falamos. Então, as placas tectônicas, elas se distribuem por todos os continentes, porém, elas vão diferir em relação ao seu movimento. Algumas placas tectônicas, elas vão realizar movimentos convergentes, outros vão ser movimentos de divergência e outras apenas vão deslizar uma em relação à outra. Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a placa sul-americana e a placa de Nazca. Como nós podemos ver, há 2 setinhas indicando união, ou seja, o movimento que elas duas fazem é um movimento convergente, pois uma vai de encontro à outra, elas se chocam. Nós podemos olhar aqui outro exemplo diferente, que é a placa do Pacífico e a placa de Nazca. A placa do Pacífico e a placa de Nazca, elas fazem movimentos de divergência, ou seja,
elas se afastam uma da outra. Nós iremos falar sobre os terremotos, que são abalos sísmicos, ou seja, pequenos ou grandes tremores que acontecem na superfície terrestre. Esse fenômeno ele pode resultar de algumas atividades, como, por exemplo, a atividade vulcânica ou ainda uma falha geológica, mas principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Então, como é que acontece isso? As placas tectônicas, elas podem em algum momento ficar presas uma à outra. Elas vão se unir tanto que vão gerar uma pressão uma sobre a outra e lá dentro vai ficar acumulada uma força que quando uma dessas placas vencer a resistência, vai liberar uma energia que será transmitida por ondas de choques, ou também podemos chamar de ondas sísmicas. Então, os terremotos, eles são provocados quando essas ondas são liberadas e se espalham pela camada de rocha. E o ponto em que nós chamamos de epicentro é justamente o ponto onde acontece a liberação da energia, onde é que essa energia está sendo originada. Então, a origem do terremoto é chamada de epicentro, é o ponto de origem, onde acontece o ponto de encontro. E a partir desse ponto de encontro serão liberadas as ondas. Regiões que são mais vulneráveis a ocorrerem terremotos são as regiões que estão nas bordas das placas tectônicas. Por quê? Porque é nas bordas das placas tectônicas onde vai acontecer o encontro com outra, vai haver o choque com outra, como eu falei, sobre aquele movimento de convergência, quando uma placa vai ao encontro de outra. Então, por que é que não é comum terremoto no Brasil, nem vulcão, nem tsunami? Porque está no centro de uma placa e não nas bordas. Os países da América do Sul que são mais atingidos por terremotos são o Chile, o Peru e o Equador, pois essas estão localizadas nas bordas das placas tectônicas de Nazca e da Sul-Americana. Agora eu vou passar para vocês uma sequência de imagens que vai demonstrar alguns dos maiores terremotos que já aconteceram no mundo. Também temos aqui os vulcões, que os vulcões eles também podem ser originados através do encontro de duas placas tectônicas. Como assim? O choque entre duas placas tectônicas ocasiona o derretimento de uma parte das placas, formando um reservatório de gases e magmas que vão estar sob alta pressão. Então, quando essa pressão aumenta muito, faz com que o vapor rompa a superfície e assim o magma é liberado e expelido pelo vulcão em forma de lava, como nós podemos ver nesta imagem, que é conhecida como a erupção vulcânica, quando o magma ele sai. Então, quando ele é liberado, expelido pelo vulcão, nós chamamos de erupção vulcânica. Há alguns vulcões ativos atualmente, nem que seja com atividade mínima, como é o caso da região do Oceano Pacífico, que foi conhecida como Círculo de Fogo por conter muitos vulcões ativos. Algumas das regiões que estão situadas aí são o Chile, Andes, América Central, Noroeste Americano, Canadá, Filipinas, Nova Guiné, China, Japão, Andes, Alasca e Nova Zelândia. Então, nesses locais, há vulcões ativos. As placas tectônicas, elas também são responsáveis pela formação das cadeias de montanhas. Então, à medida que uma placa tectônica ela vai se unindo à outra, ela vai se chocando com outra, ao invés de causar terremotos, elas vão deslizando, fazendo com que sejam formadas as cadeias de montanhas. Então, as suas margens são comprimidas
e erguidas. E nós podemos citar o exemplo da Cordilheira dos Andes, do Himalaia. No entanto, essas formações, elas não acontecem do dia para a noite, elas demoram anos e anos e anos, né? É um processo muito demorado. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver o processo de formação do Himalaia. Então, aqui, nós podemos ver nessa posição inicial, como ela era distante da posição em que se encontra hoje. Então, a movimentação das placas tectônicas foi fazendo com que ela fosse se movimentando e indo de encontro à placa euroasiática. Então, o choque entre essas duas placas, a euroasiática e a indo-australiana, fez com que fosse sendo formada as lindas cadeias de montanha que formam o Himalaia, de provocar tsunamis. Então, o que é que acontece? Na primeira imagem, está mostrando como ocorre a movimentação das placas tectônicas. Então, elas estão convergindo, elas estão indo de encontro uma à outra. Isso provoca ondas sísmicas, fazendo com que provoquem tremores no fundo do mar. Esses tremores fazem com que seja deslocada uma grande massa de água para a superfície, ou seja, ondas gigantes que chegam até o continente e são conhecidas, como já falei, como tsunamis. Agora eu vou explicar para vocês sobre a atividade proposta para hoje. Então, vocês vão responder todas essas questões aqui baseadas na aula que eu dei hoje e também vão ler o texto da página 24 do livro de vocês, está lá no capítulo 1, e responder as perguntas. Quais os efeitos das erupções vulcânicas e por que, mesmo correndo alguns riscos, existem pessoas que querem morar perto de vulcões.